Fala moçada, tudo certo com vocês? Estou de novo aqui para vocês para mais um vídeo sensacional no nosso canal. Pessoas, e a gente vai dando sequência do Simplificando a Gramática, Se a gente vai dar sequência Simplificando a Gramática, simplifica a minha vida, já se inscreve no canal de cara, porque a aula de hoje é muito importante mesmo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pronomes. Pronome pessoal do caso reto, caso oblíquo, pronome de tratamento. Bora lá? Muito bem, pessoal, você já sabe, né? O movimento aqui é esse, movimento sexy. Vai chegando com tudo porque hoje a gente vai simplificar o pronome parte 1, porque tem mais duas partes, que pronomes são vários pronomes, eu preciso falar várias vezes deles para vocês, tá bom? Então, primeiro pronome pessoal do caso reto, caso oblíquo e pronomes de tratamento. Gente, nós já tivemos aula aqui disso, mas a gente vai falar de uma coisa mais aprofundadinha aí um pouquinho, para você entender melhor. Lembrando que toda aula nossa tem o quê? Exercício no final. Então não esquece que no final dessa aula tem exercício sobre essa parte de pronomes aqui. Bom, vamos lá. Primeiro, o que é? Vamos fazer um conceito de pronome? Pronome é a palavra responsável em substituir o nome. Basicamente isso, porque é pronome, em função do nome, no lugar do nome. Então quando eu falo assim, Noslen é professor, ele é professor. Pronto, ele substitui o Noslen. Então ele é um pronome porque substitui Noslen. Basicamente isso. Existem vários tipos de pronome, tá? Vários mesmo. Pronome pessoal, pronome demonstrativo, pronome possessivo, pronome interrogativo, pronome relativo, tá? Pronome indefinido. Tem vários pronomes, a gente vai falar de todos eles com muita calma e tranquilidade, pronome de tratamento e tudo mais, mas a gente vai separar em 3 aulas diferentes. Então, na nossa primeira aula, eu falo de pronome pessoal. Bom, pronome pessoal tem 2 tipos, tá, gente? Pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. Qual é a diferença? Pronome pessoal do caso reto, ele vai ter função de sujeito. Então ele substitui palavras em que as palavras são sujeitos. Como eu fiz agora há pouco. Noslen foi dar aula. Noslen foi dar aula, eu posso trocar o Noslen por ele. Ele foi dar aula. Então logo a palavra ele é um pronome pessoal do caso reto, porque Noslen é o sujeito da oração. Tirei o Noslen e coloquei o ele, mantive o sentido da oração. Então ele é um pronome pessoal do caso reto. Então quais são os pronomes pessoais do caso reto, gente? Aqueles clássicos que você usa para conjugar verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembrando que é ele, ela, eles, elas. Beleza? Eu, tu, ele, barra ela, nós, vós, eles, barra elas. Fechou? Pronome pessoal do caso reto são esses. Não tem segredo, eles sempre vão ter essa função aí de substituir um nome que tem função de sujeito. Show? Maravilha. O pronome pessoal do caso oblíquo, que são os outros pronomes que temos aí pessoais. Esses aí, o pronome pessoal do caso oblíquo, ele vai substituir elementos que são complementos, ou verbais ou nominais. Como assim? Então vamos lá. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles têm tem uma subdivisão entre eles, mas são palavras que vêm depois, né, como complemento de um verbo, ou como complemento de um nome. Eles não vão ser sujeitos. Sacaram a ideia? Então vamos lá. Quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo? Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Se, si, consigo ou ali. Nos, conosco. Vos, convosco. Se, si, consigo. Os, as, lhes. Esses são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Tá? E aí, gente, o que acontece? Eles são divididos em pronomes pessoais do caso oblíquo átonos e tônicos. Tranquilo? Eu vou pedir para a edição colocar aqui do ladinho quais são os átomos e os tônicos para vocês verem. Todos eles funcionam como complemento. Até aqui, nenhum segredo, tudo sob controle. Uma coisa importante, pronomes pessoais do caso oblíquo também vão vir após preposição. Beleza? Então, você vai enxergar que no pronome pessoal do caso reto, normalmente não tem preposição antes deles. Já no caso oblíquo, muitos têm. E aí tem uma questãozinha bem importante aqui, que é aquela situação assim, é para eu fazer a tarefa ou para mim fazer a tarefa? Aqui, esse clássico dos clássicos, que é o uso do eu e do mim antes do verbo, junto com essa preposiçãozinha, né? Para mim fazer a tarefa ou para eu fazer a tarefa? Veja, aqui eu tenho o verbo fazer. E qual que é o sujeito do verbo fazer? Eu. Opa, logo é para eu fazer a tarefa. Perceba que tem que usar o eu, porque o eu é sujeito do verbo fazer. Sempre for sujeito, usa o pronome pessoal do caso reto. Agora, ele pediu para mim a caneca. Ele pediu para mim a caneca. Então o que acontece? Pode ser, ele pediu a caneca para mim também, essa é a inversão, não tem problema. Ele pediu para mim. Percebe que aqui, ó, para mim complementa o verbo pedir?
ele pediu para mim a caneca. Então aqui não pode ser ele pediu para eu a caneca, porque não tem nenhum verbo para que eu tenha o uso do eu aqui. Então ele pediu para mim a caneca. Show de bola? Tem a preposiçãozinha para ali que já me ajuda a identificar isso. Isso é importante, é uma regra bem importante, porque isso é o que vai fazer a confusão na cabeça da maioria das galeras, das pessoas, quando for resolver questões sobre pronome pessoal do caso reto e do caso oblíquo. A gente vai fazer questões daqui a pouquinho sobre isso, você vai ver como funciona, tá? Fica aqui comigo. Além disso, tem essas duas situações, e eu tenho uma outra situação bem interessante. Tem muita gente que não sabe fazer o uso de dois pronomes quando vem a situação, por exemplo, assim, isso é um problema entre mim e ela, ou entre eu e ela. Esse uso de pronomes após a palavra entre, esse é um problema entre eu e ela ou entre mim e ela? Entre é preposição. E aí tem que ser mim. Entre mim e ela. Beleza? Ou entre mim e ti, ou entre mim e você. Sempre após o entre tem que vir o mim, tem que vir pronome pessoal do caso oblíquo, certo? Tem que ser o oblíquo. Grava essa informação, porque depois a gente vai ver também nos exercícios como funciona isso. Show de bola até aqui? Tranquilo, nenhum segredo? Muito bem, então esse é o pronome pessoal do caso reto. Tem divisão, esse é o pronome pessoal dividido em caso reto e caso oblíquo. Show de bola? Maravilha? Tranquilo? E os pronomes pessoais de tratamento, ou melhor, pronome de tratamento, não é pronome pessoal, pronome de tratamento, que é um outro tipo de pronome. Pronome de tratamento são aqueles que você utiliza para tratamento. Pelo nome já diz, né? Então, senhor, senhora, senhorita, vossa excelência, vossa magnificência, vossa santidade. O Papa é vossa santidade, certo? Né? Me conta aqui qual é o Papa da atualidade, porque no momento aqui, né, nós estamos sem Papa, pessoal. O Papa faleceu. Conta pra mim aqui nos comentários quem é o Papa da atualidade, aí depende de quando você está vendo esse vídeo. Se você está vendo agora, nesse exato momento, o Papa falecido. Quem faleceu foi o Papa Francisco. E aí, já temos um novo Papa? Conta pra mim, agora fiquei curioso, qual será que é o nome do novo Papa que já entrou, né? Se você já está assistindo isso aqui depois do conclave, depois do conclave, já pode me contar. Beleza? Muito bom. Agora, dito isso, gente, pronome de tratamento sempre equivale à terceira pessoa. Isso é importante você gravar. Todo pronome de tratamento equivale à terceira pessoa. Então, senhor, senhora, senhorita, vossa excelência, vossa magnificência, vossa santidade. A palavra você é um pronome de tratamento e equivale à terceira pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque sempre a gente vai usar o verbo de terceira pessoa com o pronome de tratamento. Então, vossas excelências estão incomodando. Ou você está chegando. Percebe que eu estou usando o verbo na terceira pessoa? Sempre pronomes de tratamento utilizam verbo de terceira pessoa porque eles equivalem à terceira pessoa. Show de bola isso? Edição, coloca para nós aí uma tabelinha com alguns pronomes de tratamento e a quem eles se referem, porque é importante a galera saber disso. Lembrando que já tem aula aqui no canal sobre isso, só estou fazendo agora esse novo ajuste de aulas, por quê? Porque agora está na hora de fazer exercício. Eu sei que você gosta de exercício, então agora é hora de exercício. E é lá no exercício que eu vou mostrar para vocês como que aplica tudo isso que eu falei aqui para vocês, do pronome pessoal e também dos pronomes de tratamento. Bora lá? Muito bem, pessoas, vamos resolver exercícios. Como você sabe, aula sempre tem exercício no final, porque você pediu e é assim que a gente está fazendo. Primeiro exercício está na tela e diz assim, ó. Relacione as colunas quanto ao uso dos pronomes de tratamento. Tratamento, certo? E aí tem lá, ó. Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Senhoria, Vossa Santidade, Vossa Excelência. Gente, para fazer de um jeito simples e objetivo, grava algumas coisas bem importantes. Primeiro, Vossa Santidade, esse aqui, ó, só pode ser utilizado para Papa. Pronto, já procura lá embaixo, ó. Usado para Papa, tá aqui, ó, número 2. Pronto. Assim eu já vou eliminando, tá? Então tá ali. Número 2, Papa. Beleza. Já sei que Vossa Alteza e Vossa Majestade vai ter que ser ligado a reis, imperadores, príncipes, duques, enfim. E aí eu vou procurar onde tem isso, ó. Então, para príncipes, arquiduques e duques, e reis e imperadores. Reis e imperadores é majestade, então número 5, certo? Reis e imperadores, vou fazer um círculo aqui só para saber que já usei. Já sei que Vossa Alteza é príncipes, arquiduques e duques. Pronto, número 4. Tá aqui, ó. Número 4, Vossa Alteza. Fechou. Ficou Vossa Senhoria e Vossa Excelência, que são os mais comuns, né? A gente mais utiliza por aí.
O que acontece? Vossa Senhoria, você vai lembrar lá dos juízes conversando entre eles, né? Vossa Senhoria, pode me ouvir, quero fazer um contra-argumento, uma réplica, uma tréplica, Vossa Senhoria. Vossa Senhoria, então onde eu tenho aqui juízes, coronel, funcionários graduados, pessoas de cerimônia. Tá aqui, ó, Vossa Senhoria, número 3. 2, 3. E Vossa Excelência para bispos, arcebispos. Vossa Excelência pode ter uma variação aqui também. Pode ser Vossa Excelência Reverendíssima. Pode ser também, tá? Então tá aqui, número 1. E aí ficou então 4, 5, 3, 2, 1. Esse é o nossa sequência dessa aula aqui, beleza? Ou dessa questão aqui. Tranquilo, fácil, numa boa, sem segredo, né? Muito bem. Então veja, eu fui pegando alguns pronomes de tratamento que eu conheço, já fui utilizando para eliminando nas alternativas. Show? Bora para a próxima questão. Questão de número 2. Essa é muito legal, muito bacana, porque todo mundo tem confusão com isso. Complete as frases com os pronomes eu ou mim. Quando que eu uso eu, quando que eu uso mim? Vamos lá. Lembrando, retomando, eu vai ser sempre sujeito. Mim é complemento e vem após preposição. Show? Beleza, então vamos lá. Vou comprar aquela casa para eu, vou comprar aquela casa para mim. Exatamente, mim. Tá aí, ó. Porque tem a preposição, após preposição, como complemento, sempre o mim. Show? Tranquilo? Numa boa. Próximo. Preciso de um financiamento para mim comprar aquela casa ou para eu comprar? Opa! Temos um verbo. Antes de um verbo eu tenho o sujeito, então só pode ser eu comprar, certo, pessoas? Eu é sujeito. Muito bem. Faltam 15 dias para mim entrar de férias ou para eu entrar de férias. Ó, de novo, ó. Verbo, tá aqui o verbo. Antes do verbo vem um sujeito. Então, oxe, esse meu E aqui não ajuda muito não. Vou refazer esse E, tá? É eu ali, né, pessoas? Vamos lá, para eu. Muito bem. Para eu entrar de férias. E aqui? Aquelas flores são para eu ou para mim? Final de oração, após preposição, mim. Show, tranquilo, fácil. Eles viajaram antes de mim ou antes de eu? Isso é fácil, né? Ó, de novo, preposição, complemento, antes de mim. Fácil, tranquilo, numa boa, nenhum segredo. Grava isso, hein? Antes de verbo, ó. Antes de verbo, tem que utilizar eu. Antes de verbo, tem que utilizar eu. Show? Maravilha? Tranquilo? Muito bem. Próxima questão. Questão de número 3, veio para a tela, tá aqui, ó. Esse é legal, hein? Marque a opção cujo emprego de pronome pessoal esteja de acordo. Ou seja, se está de acordo, está certo, né? Com a norma padrão da língua portuguesa. Beleza? Vamos ver que ele está de acordo, que está correto. Isso é para mim fazer. Tá certo esse uso desse mim aqui, ó? Antes de verbo, nós falamos agora há pouco, tem que ser eu. É para eu fazer. Errado. Beleza. Preciso falar consigo ainda hoje. Preciso falar contigo. É um T aqui. Errado. Beleza? Se você não cuidar-se, poderá adoecer. O que acontece aqui? Se você não... Quando eu tenho não antes de um verbo com pronome oblíquo, esse pronome oblíquo vem para antes do verbo. O não é uma palavra atrativa. Se você não se cuidar. O que acontece? Aqui nós estamos falando de colocação pronominal. Tem uma aula completíssima sobre próclise, ênclise e mesóclise aqui no canal. Vou deixar aqui no card para você. Beleza? Clica no card aqui e assiste essa aula na sequência, que eu vou falar exatamente disso aqui. Beleza? Show de bola? Muito bem. Então, tá errado também. Beleza. Após o vestibular, os candidatos conversaram entre eles. Entre si. Certo? Lembrando que eu vou usar o pronome oblíquo após a minha preposição. Os candidatos conversaram entre si. Certo? Beleza? E, então tá errado também aqui, certo? Tá errado aqui. E essa decisão foi benéfica para ti. Ah, ó, preposição e aí pronome oblíquo. Correto, certíssimo. Resposta letra E.
Sacaram? Ó, a de cima é a mesma coisa que a de baixo, só que a de cima ele usou um pronome pessoal do caso reto, que tá errado, tem que ser o pronome oblíquo, e aqui embaixo ele usou o pronome oblíquo, e aí tá correto. Show de bola? Maravilha? Tranquilo, professor? Mas na de cima eu falaria facilmente daquela forma. Lembrando, a fala é diferente da escrita, e a fala normalmente não segue a norma padrão. Por isso que as pessoas falam assim, mas na escrita tem que ser pronome oblíquo, entre si. Show? Maravilha? Numa boa, né, gente? Isso aqui é fácil. Muito bem, entendemos o número 3, vamos para a questão de número 4 e agora é aquele momento. O momento que você vai brilhar. Exatamente, você brilha e vem resolver essa questão comigo aqui, porque você vai resolver, vai me dizer qual é o gabarito aqui nos comentários, beleza? Primeira coisa é dar aquele print, ou aquela pausa. Resolveu a questão? Agora sim, resolve a questão, coloca para mim nos comentários qual é o gabarito da questão de número 4. Lembrando que essa aqui é você quem vai fazer, tá? Então olha lá, ó. Complete os pronomes, com os pronomes e indique a opção correta dentre as indicadas abaixo. De repente, deu no livro para blá 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 ler. De repente, deu um livro para lá lá. Nada mais há entre lá 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 e lá você. Sempre houve entendimentos entre nanana e ti. José espere e vou. Tchau, tchau, tchau. Tchê, tchê, tchê. Tchê, 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 tchê. Certo? Beleza? Agora é com vocês. Você vai brilhar. Vai resolver essa questão de número 4 e colocar aqui nos comentários para mim. E lembrando, quando você resolver colocar nos comentários, o primeiro comentário correto, eu vou fixar esse comentário aqui já nesse vídeo para você ver o gabarito da questão de número 4. Show de bola, pessoas? Tranquilo? Massa? Suci? Estamos voando aqui, gente. Aproveita. Quer aprofundar tudo isso? professorleozinho.com.br tem um curso maravilhoso, português de A a Z, com tudo de gramática para você aprofundar, do zero aprofundado. Lá para você está maravilhoso. O site está lindo, a plataforma tá maravilhosa, Netflix. É tipo você assistindo Nonoflix em casa. É uma coisa linda, maravilhosa, certo? Então não deixe de passar por lá. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o likezão, compartilha essa aula com todo mundo e não esquece de resolver a questão de número 4 e deixar o gabarito aqui embaixo. Tamo junto? Ó, não esquece, toda segunda e quinta tem aula nova aqui pra vocês, ó. Beijo no coração, valeu, fui!